Oi gente, bom dia. Meu nome é Camila. Vocês já pararam para pensar como os desenhos que assistimos na infância mudaram a forma como a gente olha para o mundo? Hoje a gente vai contar sobre o nosso artigo de Psicanálise 1, orientado pelo professor Fábio Belo, que investiga exatamente isso. Como animações de super-heróis de classificação livre participam da formação psíquica infantil e podem reproduzir uma forma sutil de violência simbólica de gênero. A gente partiu de uma pergunta simples, mas incômoda. Será que desenhos pensados para crianças ensinaram, sem que a gente perceba, que o corpo feminino existe para ser visto e o corpo masculino existe para agir? Para responder isso, analisamos 3 produções bem conhecidas. Batman, a série animada de 92, Liga da Justiça Sem Limites de 2004 e Os Meninos Superpoderosos de 98. Em todas elas, olhamos para os 3 primeiros episódios e comparamos como os personagens femininos e masculinos são enquadrados e construídos visualmente. E para sustentar essa análise, nós utilizamos 3 referenciais teóricos. O primeiro deles é Pierre Bourdieu e o conceito de violência simbólica que ele desenvolve em A Dominação Masculina. Para Bourdieu, essa violência não precisa de força física. Ela opera através da naturalização de hierarquias e valores que vão sendo incorporados como se fossem simplesmente naturais, sem que ninguém precise impor nada abertamente. O segundo conceito central é o male gaze, formulado por Laura Mulvey em 1975. Mulvey propõe que a linguagem audiovisual costuma se organizar a partir de uma perspectiva masculina e heterossexual, em que as mulheres aparecem como objetos de contemplação e os homens ocupam o lugar da ação e do protagonismo. É essa lógica de olhar que estrutura que a gente foi procurar dentro dos desenhos. O terceiro pilar é a psicanálise freudiana, especialmente os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Freud rompe com a ideia de uma infância sem sexualidade e mostra que desde muito cedo existem pulsões parciais, entre elas a curiosidade visual, que participam da forma como o sujeito vai aprender a desejar. E aí? Isso é fundamental para o nosso argumento, porque mostra que a infância não é um período neutro. É justamente quando essas imagens entram e se fixam como modelo. E aí, o que a gente encontrou? Nas 3 animações, as personagens femininas centrais, então a Mulher Gato, a Mulher Maravilha e a Senhorita Belo, ocupam posições de destaque, mas continuam sendo enquadradas principalmente em função do corpo. Os figurinos não têm lógica de funcionalidade de combate, mas sim de exibição. O caso mais complexo é o da Senhorita Belo, de Meninas Superpoderosas. A câmera nunca mostra o rosto dela, só o corpo do colo para baixo. Ou seja, a existência dela na narrativa se reduz literalmente a ser olhada. E isso se conecta diretamente com a ideia de Mulvey de que a mulher no audiovisual existe para ser vista. Já a Mulher Maravilha é um caso interessante, porque ela tem arco narrativo, tem mitologia, tem profundidade, e ainda assim, mesmo nas cenas de luta, a câmera insiste em evidenciar o corpo exposto, em vez de focar na estratégia de combate. E isso mostra que a hipersexualização não depende do quão protagonista ou complexa a personagem é. Não é verdade, Camila? É isso mesmo, Hannah. E digo mais, a gente também percebeu algo importante. Não houve piadas ou comentários explícitos objetificando essas personagens. A objetificação acontece de um jeito muito mais sutil, só pela composição visual e pelo enquadramento. E é exatamente isso que torna esse mecanismo tão eficaz como violência simbólica. Ele vem disfarçado de empoderamento, porque a personagem é uma heroína, mas continua sendo, antes de tudo, apenas um corpo a ser contemplado. Vale destacar que a gente também trouxe um contra-exemplo, a Operação Big Hero, onde essa lógica não se repete e as personagens femininas aparecem ativas e sem hipersexualização. Isso reforça que esse padrão não é uma regra do gênero de super-heróis, é uma escolha de representação e por isso mesmo pode e deve ser questionado. Então, qual a importância disso tudo? Se a infância é o momento em que essas exposições se formam e se naturalizam, como Bourdieu e Freud discutem, esses desenhos não são só entretenimento. Eles participam da forma como meninos e meninas vão aprender a se relacionar com o próprio corpo, com o do outro e com as estruturas de gênero ao longo da vida. Por isso, a gente defende que pensar criticamente esses conteúdos na produção, na mediação familiar e escolar, na formação de espectadores mais atentos, é um passo necessário para interromper essa reprodução silenciosa de desigualdades. E esse foi o nosso artigo. A representação feminina em animações de super-heróis como forma de violência simbólica. Esperamos que ele ajude a olhar com outros olhos para os desenhos que marcaram a nossa infância. Obrigada por assistir!